VBI Prime Properties, que é o PVBI 11, administrado pelo BTG, gerido pelo VBI, fundo que tem 105.433 cotistas. E aí também curtinho, dizendo que o fundo recebeu a terceira parcela da venda da Torre BJK no valor de R$ 35.561.430. E esse recebimento vai gerar um impacto positivo no rendimento do fundo em 1,08 por cota, que serão distribuídos conforme previsto na lei. Conforme previsto na lei, ou seja, até o final do semestre. Então, o BTRA falou de outra forma, eu vou dizer no relatório gerencial. VBI e BTG, que é o administrador, disseram, vamos distribuir ao longo do semestre. Na forma prevista na lei, é ao longo do semestre. E aí, o que eu ia dizer é que, como uma coisa encaixa na outra, está aí um raro exemplo de uma emissão abaixo do valor patrimonial que teria dado um belo resultado. Lembra que o fundo comprou uma parte desse imóvel, da Torre JK, da Torre B lá do Complexo JK, inclusive com alavancagem, e tinha direito de preferência para comprar mais uma parte do imóvel, mais uma fatia. Só que para comprar essa nova fatia, que o gestor queria comprar, ele teria que fazer uma nova emissão abaixo do patrimonial, o mercado não topou, não saiu a emissão, não foi feita a compra da fatia superior. Passado pouco tempo, ele vendeu com um baita lucro e está recebendo aí a terceira parcela. Então, esse é um dos raros exemplos de uma emissão abaixo do valor em que teria fechado a conta, não só fechado a conta, teria gerado mais lucro para o investidor ainda, do que essa operação sem a emissão abaixo do patrimonial. Então, ele comprou, parte alavancado, vendeu, pré-pagou a dívida e ainda sobrou um belo lucro para o investidor e para o fundo e para o investidor, consequentemente. Certo? Muito bom, muito bom. Semana mais agitada, muitas explicações. Destaques da semana. Ontem, primeiro final de semana de mês, eu tenho mantido da gente fazer um encontro de analistas. Danilo Barbosa, analista do Clube FI, e sempre um analista convidado. Dessa vez, o André Massaro participou então conosco do Clube FI Entrevista. O Massaro, velho de guerra, fala sempre muito bem, um baita papo lá para você acompanhar, assista o Clube FI. No comecinho mesmo, antes de começar a live, ele já tinha deixado essa pergunta. Mas é uma pergunta que eu já recebi ao longo da semana, percebi que é recorrente. O DEWAN recusou mais uma proposta feita pela VBI para venda lá dos imóveis do fundo. Porém, o OneF11, né, que é o fundo administrado pela Rio Bravo, que tem alguns dos andares do imóvel com o mesmo nome, DEWAN, então a VBI mandou uma proposta e a Rio Bravo recusou a proposta. A VBI quer comprar os imóveis, a Rio Bravo recusou. Então ele está perguntando o seguinte, o fundo da Rio Bravo é de gestão passiva. Então a Rio Bravo pode fazer isso? Se o fundo é de gestão passiva, ela pode tomar essa decisão? Pode tomar essa decisão, lógico que pode. E é o seguinte, primeiro que não existe uma definição do que é exatamente a gestão ativa e a gestão passiva no caso de um portfólio de fundo imobiliário, tá? Num portfólio de valores imobiliários, de ações e tal, a gestão passiva é aquela de um ETF, né, de um fundo que replica um índice. O gestor não toma a decisão do que comprar, que preço comprar, do que comprar e quanto comprar. Ele vai lá e compra exatamente os mesmos ativos na mesma quantidade. E a gestão ativa é aquela que o gestor escolhe o que vai comprar e quando vai vender e tal. Trazendo essa coisa para o mercado imobiliário e de fundos imobiliários, o que é considerado um fundo de gestão passiva? Principalmente aqueles fundos monoativos em que tem no regulamento. O fundo tem tantos andares do edifício DEWAN, ou tem lá os 2 prédios, no caso do projeto Água Branca, tem esses 2 prédios e tal, não vai comprar outros prédios, não vai vender. Então, qual que é a gestão que é feita? É gerir aquele patrimônio. Quem são os inquilinos, o preço de locação, as manutenções necessárias no imóvel, tá? Fazer a gestão daquele imóvel. Isso é considerado gestão passiva. Se o fundo tem só administrador, o administrador acumula também a função de gestor. E aí, veja bem, chega lá alguém falando, quero comprar os imóveis. Então, pode esse administrador falar, recuso a oferta, não vou levar adiante, não vou sequer convocar uma assembleia?
É lógico que ele pode. Ele toma as decisões do dia a dia do fundo, ele toma as decisões de gestão ali. Agora, o fato dele não convocar uma assembleia não significa que os cotistas não possam fazer isso. Então, ele recebe a proposta, nega a proposta e divulga a proposta. Não é que ninguém está nem sabendo o que está acontecendo. Ele vai lá e divulga, ó, o VBI veio aqui e ofereceu 30 e tantos mil reais por metro quadrado, e a gente já negou, sem convocar a assembleia, e negou por causa disso. Agora, se de posse dessa informação os cotistas falam, não, tá louco, por esse preço tem que vender, então eles convocam uma assembleia geral, cotistas que tenham pelo menos 5% das cotas, notificam o administrador dizendo, convoque uma assembleia geral para apurar essa proposta, para a gente decidir se vende ou se não vende. E aí o administrador tem que cumprir a vontade do cotista de convocar a assembleia. Então tá tudo certo, tudo nos ritos, tudo na legalidade, tudo dentro da regulamentação, e a regulamentação dá esse poder para o cotista, de se ele discorda do que está acontecendo e ele quer convocar uma assembleia, ele consegue. Lógico que tem que ter pelo menos 5% das cotas. E especificamente no D1, tem cotistas que sozinho, esse 5% ele pode ser uma composição, vários cotistas se juntam e eles juntos têm 5%, já é o suficiente para convocar a assembleia. Ou então um único cotista tem 5% ou mais, ele já vai lá e convoca a assembleia. No caso aqui do D1, vou entrar no Clube FI, na página do D1, clicar aqui nos cotistas. O fundo tem 2.928 cotistas, e lá embaixo, depois de um histórico mês a mês, eu vou encontrar a composição deles. Ó. Então, 65% do total de cotistas tem até 5% das cotas. De uma cota até 5% das cotas. Acima de 5% das cotas, entre 5 e 10, tem 5 cotistas. Então, basta um desses aqui sozinho falar, Rio Bravo, eu discordo, eu acho que tem que pensar sim em vender isso, vamos convocar uma assembleia. Ele manda uma notificação lá e pronto, tá feito. Tem 5. Se não aconteceu até agora, é porque os cotistas que representam a maioria das cotas não decidiram. Agora, esses 3.000 aqui podem também se juntar. O Leandro já fez isso em grupo de WhatsApp e juntou gente suficiente para convocar uma Assembleia Geral, para mudar uma decisão, para não aceitar uma proposta de administrador. Então tá tudo certo. Tá? A Rio Bravo pode fazer isso e o cotista, se discorda e se organiza, ele pode também mudar a decisão do administrador no sentido de, ao menos, convocar uma assembleia.